Olá, boa tarde. Sétimo ano, hein? Sétimo ano, hein? Tô de olho em vocês. Eu tô vendo que tem um monte de gente lá que não tá fazendo tarefa, pra depois reclamar com o tio. Aí o tio não gosta de reclamação, tá bom? Então, o tio não gosta de reclamação. Mas bora lá. Café? Aceita? Café? Preto, passado no saco. Café, café. Vamos lá. Olha só. Como a gente está passando ali pela Idade Média, tem um assunto importante que a gente precisava abordar, e era importante lá, para a gente entender como é que acontece lá, e é importante hoje, nesse exato momento. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, mesmo que indiretamente, ela afeta diretamente assim. Falei besteira. De uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, a sociedade contemporânea ela é afetada exatamente por esse objeto, a qual será o nosso foco de análise hoje, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a gente precisa entender a seguinte coisa. Lá na Idade Média, lá da alta Idade Média, lá para baixo da Idade Média, a Idade Média, didaticamente, só para vocês se situarem, tá? Ela começa lá no século V e vai até o século XV, beleza? Até o finalzão dele. Se eu não me engano, o final é 1493, 95. Vou corrigir a data aqui e eu coloco pra você, tá bom? Correção. Eu não sou calendário, tá? Não se preocupe com data não. Não sou calendário, então não se preocupe com isso não. Aí, olha só. O que acontece? A gente precisa entender como é que as coisas aconteceram para que a religião se tornasse importante. Vamos fazer uma recapitulação aqui para você ter. Lá na Grécia Antiga, a sociedade era politeísta. Eles tinham vários deuses. Esses deuses tinham características bem humanas, ciúme, inveja, ganância, vaidade, amor, luxúria, todas essas coisas todas aí que o ser humano gosta, que é próprio do ser humano, eram características dos deuses gregos e romanos nessas duas sociedades, e que eles não eram assim, eram deuses poderosos, mas tinham assim aspectos humanos mesmo, tipo, ficava zangado, Zeus, por exemplo, ficava zangado por qualquer motivo, destruía alguma coisa, tá? Aí, ao longo do tempo, o fim da existência da Grécia, tem alguém rindo aqui, tá rindo de mim, né? Não, eu tô rindo de Zeus. Ficava puto fazer um monte de filho. É isso mesmo. Zeus ficava puto fazer um monte de filho. Me lembrou aqui alguém que estudou comigo, Zeus ficava puto e saia fazendo filho. Isso quando eu não resolvi destruir alguma coisa, né? Eu não sei não, mas parece muito com um cara que eu conheço aí, de uma dessas religiões ocidentais, que fica zangado e destrói alguma coisa, né? Parecido, muito parecido, vocês vão ver só, né? Então, olha só. Aí o que acontece? A Roma herdou muito dessas tradições greco-romanas. Falei outra besteira, tá? Roma herdou muito da tradição cultural e religiosa da Grécia, tá? Por isso eu vou me referir, toda vez que eu falar com Grécia e Roma, eu me refiro à sociedade greco-romana, por conta das semelhanças culturais, tá bom? Então não confunde não, tá? Aí o que acontece? Esses deuses, ao longo do tempo, surgiram grandes religiões monoteístas, tá? O judaísmo, né, a religião dos hebreus, que surge lá no Egito Antigo, tá? Que para alguns, na verdade, ela é uma criação de um povo que não era escravo, mas era servo, e que essa religião monoteísta, ela é um culto ao Deus, ao culto do disco solar, que é quando surge a primeira religião com um Deus único e universal, e que é o Pokémon Go, né? É Super Saiyajin, assim, porque se os deuses antigos tinham, cada um tinha uma característica, nesses deuses monoteístas ele é tudo, né? Ele é o X-Men, assim, tipo, ele pode tudo, né? Aí o Deus dos hebreus. Aí, em Roma, uma divisão, lá, né? Um cisma entre os hebreus, dividiu essa religião em duas partes, né? Um grupo messiânico, ligados muito à tradição que nós temos hoje de Jesus. Jesus era judeu, só para lembrar, tá? Então, foi uma ramificação do judaísmo, e com isso surge o que a gente tem hoje chamado cristianismo. Neste momento eu estou falando de cristianismo primitivo, tá? Lá na Grécia, em Roma, tá bom? Mundo antigo. Nada a ver, não muito a ver com o que tem agora, tá? Café. Então, assim, o que acontece? Os cristãos, eles foram perseguidos, e houve muito confronto entre os romanos, entre os judeus e os cristãos,
por conta dessa disputa de poder e de dominação, dessa narrativa da religião com o único Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo bem. Os detalhes disso, a aula que o tio vai preparar para vocês. Não tem agora não, tá bom? Só estou fazendo uma explanação geral. Ao longo do tempo, o cristianismo ele foi muito combatido, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. A sociedade romana, ela não aceitava essa ideia, afinal de contas, lembra-se? Roma tem muitas das culturas da Grécia, ou seja, inclusive o politeísmo. Enquanto os romanos tinham um deus, como Netuno, Júpiter, Vênus, que são outros nomes, são os nomes latinos dos deuses gregos, tá bom? O cristianismo foi ganhando força, espaço. Como é que o cristianismo foi ganhando força e espaço dentro de Roma? Ora, veja só, como é que se resolvia as coisas na Grécia Antiga, na Roma Antiga? O cristianismo ele veio... Eu vou tentar dar um exemplo para você assim. Vamos pegar lá na passagem bíblica das bem-aventuranças, tá? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os cansados, bem-aventurados aqueles que foram humilhados, porque eles serão exaltados. Vinde a mim, as criancinhas, vinde a mim os pobres, vinde a mim os cansados, vinde a mim os humilhados, vinde a mim os perseguidos. Só por exemplo. Ora, o que mais tinha no Império Romano era esse tipo de pessoa. O Império Romano era grande, imenso e feito de povos dominados e submissos. Certo? Aí, e nesse mundo antigo, os gregos, os deuses gregos, tinham em seu seio ali, olhavam, segundo a sociedade daquele momento, você tinha que fazer coisas legais, para que os deuses pudessem olhar para você. Vai para a guerra, luta, sobrevive, honre os deuses, morra, mate, faça... Você tem que estar na guerra, você tem que ser o herói. Por isso que você pega... Por isso que na Grécia Antiga, por exemplo, esse mito dos heróis, Hércules, Perseu, Jasão, foram aqueles caras que fizeram coisas extraordinárias, quase impossíveis. Mas por que eles fizeram? Porque os deuses eles eram agraciados pelos deuses. Mas quando vem a religião monoteísta, ela vem numa inversão. Os deuses não... Esse Deus, ele não é o Deus para essas pessoas. Ele é o Deus dos fracos, Deus dos oprimidos, Deus dos pobres, Deus dos covardes, Deus dos injustiçados, Deus do... Inclusive, no futuro, o Deus da guerra. Beleza? Com o passar do tempo, o conflito entre cristãos e romanos foi se asseverando ao ponto de o Nero, ele gostava de condenar cristãos assim nos coliseus, assim, sabe? Jogar os cristãos para os leões, né? E os cristãos eram perseguidos, porque eram os baderneiros do Império Romano. Eram os baderneiros, né? Tem gente aí que diz que eles eram comunistas, cristãos. Comunismo PN, nada disso, tá? Aí o que acontece? Com o tempo, na passagem da história de Roma, o conflito foi ficando tão grande, tão forte, e o grupo de cristãos, e aí esse grupo de pobres, de perseguidos, injustiçados, ele se tornou maior do que os romanos. Afinal, os romanos Roma era um império multiétnico, multirracial, multicultural, e isso foi criando convulsão internamente no Império Romano, ao ponto de ao ponto de que os imperadores romanos na sequência foram proibindo a perseguição aos cristãos, dando liberdade de culto, e até que acho que Teodósio se converte até o ponto do imperador romano se converter ao cristianismo. Então ele acreditou que era verdade. Não, o problema lá era grande. E como o imperador era referência, ele se convertendo, porque lembre-se, o imperador romano era considerado uma entidade divina. O César, o Augusto, o príncipe. Entende? Se convertendo ao cristianismo, ele vai tentar apaziguar a situação. Que não vai acontecer, porque, olha só, o centro do Império Romano, o centro do mundo, a cidade eterna, era Roma, né? Só que o Roma vai ser dividida em duas partes, tá? Professor, que ano? Qual é a data? Lê o texto aí, tá?
O texto tá aí. O tio vai botar para vocês aí no grupo, tá? E aí? Com a queda do Império Romano, em 410 ele é saqueado para Larico dos visigodos. Em 476, ele é o último imperador romano. Rômulus Augusto é deposto por Odoacro, rei dos Vândalos. Isso. É isso mesmo. E Roma se divide em duas, né? Roma do Ocidente deixa de existir, ela já tinha se dividido lá atrás, tá bom? Roma do Oriente, Roma do Ocidente. Roma Ocidental, Império Romano do Ocidente, é deposto o último imperador, a cidade é dividida e ela vai. É aí nesse processo que vai começar o que a gente vai chamar de Alta Idade Média. Olha só, gastei 10 minutos para explicar para vocês esse monte de coisa aí, tá? Isso tudo para dizer para vocês que qual a importância da religião para a formação do mundo ocidental. Com a queda do Império Romano, a sede do poder religioso, que era a Igreja Católica da época, também vai se esfacelar. A igreja vai passar um tempo em instabilidade frequente, tentando se reestabelecer, né? Tentando se restabelecer e voltar a ter o poder que havia antes, né? Como grande autoridade religiosa. Nesse processo, a igreja converte os germânicos, por exemplo, o rei Clovis, convertido, tornado cristão, né? Por volta do finalzinho do século VIII, isso, o Império Franco é estabelecido, né? Vários povos germânicos dominados ali, pacificados. Aí teve Clovis, Meroveu, depois, por último, lá para o Império Franco realmente existir e durar um tempo, tem o Carlos Magno, tá? O soldado de Deus, tá? Pé na estrada, uma espada de um lado, um crucifixo do outro, e estão lá, estamos tentando resolver. Isso foi a forma como a igreja romana tentou se estabelecer. Por quê? Vocês vão lembrar lá da aula que eu falei para vocês sobre os povos germânicos, que a cultura germânica, da religião germânica dos povos germânicos, se mesclou com o cristianismo. Dentro dessa mescla dessas culturas, da religião cristã com a religião dos germânicos, vão surgir várias outras formas de entender o cristianismo, que a Igreja Católica vai chamar de heresia. O pelagianismo, o arianismo, vão surgir os bogomilos, paulicianos, quem mais? Eu esqueci. Ah, os cátaros, isso. Então eram grupos religiosos que... o barulho aqui é minha filha, tá? Ela não deixou eu trabalhar direito. Isso aqui é minha filha, tá fazendo barulho aqui. E aí, então, vários outros grupos religiosos vão surgir e a igreja, muito fragilizada, tenta combater esses povos, germânicos, essa cultura derivada da mistura da religião germânica, lá, dos bárbaros com o cristianismo. E, ao longo do tempo, ela vai exterminando e perseguindo esses grupos religiosos e tentando se estabelecer. Tem lá o Sacro Império Romano Germânico, tem lá o Império Franco, que era uma tentativa de retomar a hegemonia do Império Romano. Mas, olha só o detalhe, o Império Romano do Ocidente, ele continua existindo lá, ó, até 1495, eu acho. Eu acho que é isso mesmo. Eu vou descobrir, eu falo pra vocês, tá? Mas qualquer coisa que estiver errado, tá aí no texto, lê o texto, tá? Lê o texto. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a igreja foi combatendo esses grupos, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês verem? Prestar atenção que, por exemplo, a Inquisição tem um papel importante nisso. A igreja, por exemplo, persegue esses grupos. Por quê? Porque eles divergiam da doutrina cristã. Até porque esses dogmas que a gente acredita hoje do mundo cristão, eles não eram estabelecidos ainda. Trindade, os arianos não acreditavam na Trindade, por exemplo, né? Eles acreditavam, por exemplo, que era impossível haver uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus era um humano, carne e matéria. Deus é um espírito, entendeu? É incompatível em substância e então a igreja estava errada. A igreja perseguiu esse grupo aí, por exemplo, né? Perseguiu outro tipo de heresia que chamava maniqueísmo. Exterminou aquele grupo,
matou o Maniqueu lá, o Maniqueu, não sei o nome dele, ninguém nunca chegou a... né? E hoje nós acreditamos numa ideia maniqueísta, dualista. Existe o bem e o mal, existe as trevas e a luz, coisas que ao longo do tempo a igreja foi estabelecendo como dogma. A leitura que está abaixo é o posterior, tá? Está no texto de vocês. Então vocês vão ler e vão responder a seguinte questão para o tio Nelson. Como foi que a igreja se estabeleceu durante a Idade Média? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Qual é a importância da igreja na constituição dos reinos, né? E da sociedade durante a Idade Média? Só isso. Responda lá, tá? E manda no grupo para mim, porque eu quero ver a resposta de vocês, tá bom? Estou aguardando. E, ó, atenção lá nos horários que eu posso responder, fora isso, responder para vocês, tá bom? Que é orientação. Tira dúvida, tá? Tira dúvida. Tá, beleza? Tchau.